Cosimax é uma empresa que entrega tudo de melhor. Então, por que eu, enquanto empresa, não vou somar também para entregar tudo de melhor junto para o meu cliente, compreendeu? Então, a gente tem que investir. Enquanto empresa, a gente precisa investir também. A indústria investe, a gente investe, né? E no final, todo mundo sai ganhando. Fala, Cosimaxer! Começando mais um episódio do podcast Cosimax, direto da Convenção de Vendas 2026. E estamos aqui com 3 convidados especialíssimos. Deusimar, Liliane e Luiz Felipe. A satisfação é muito grande para a gente estar participando. Eu queria agradecer pelo convite, né? E com certeza vai ser sucesso esse podcast. Ah, que bacana, que legal. Fala um pouquinho aí, Luiz. Meu nome é Luiz, né? Luiz Felipe. Faz 4 anos que eu estou na Cosimax. Entrei ali depois de 2021, né? Ali peguei o pós-pandemia, né? E faço região do sul de Minas, né? Moro em Varginha e atendo ali a região. Desde o início, né? Não conhecia ainda a Cosimax quando comecei aqui, mas desde o começo a gente já viu que era um pouco diferente, né? A gente já viu as pessoas agindo diferente, falando diferente, né, sobre a empresa, sobre o clima, a energia que aqui tinha, né? E de lá para cá eu entendi, né? Entendi que a Cosimax é diferente de tudo, é diferente de qualquer outra indústria. E aqui a gente é uma grande família, né? E aqui também já agradecendo, né? É um privilégio estar aqui junto. Vocês mandaram muito bem com essa ideia, vocês sempre surpreendem a gente. E é um prazer fazer parte dessa equipe, é um prazer estar aqui hoje. E você, Liliane? Na verdade, para mim é uma grande satisfação participar de mais um evento, mais uma convenção. Cada convenção vocês conseguem se superar. Eu atuo já com a Cosimax aí há uma década, né? Estou indo para o 11º ano de casa e com muito orgulho. Eu levo a marca e apresento a marca aos meus clientes com muito orgulho, porque não é de fato só uma marca. A Cosimax carrega um DNA de cuidar de pessoas, né? É uma empresa feita para pessoas e por pessoas. E já está implementando há um bom tempo já a questão do capitalismo consciente e tem conseguido melhorar a vida dos seus colaboradores, dos seus representantes, que são funcionários indiretos, digamos assim, da Cosimax, né? Porque o representante ele tem carreira solo, como pessoa jurídica, como empresa, enfim. Mas a Cosimax vem contribuindo também no quadro social, aumentando a vida de pessoas que estão próximas aqui ao redor da base dela. Eu sou da Bahia, mais precisamente Feira de Santana, e a gente atua ali no interior da Bahia. E quando tem empresas comprometidas com o lado social, ela consegue de fato transformar vidas, porque se você multiplicar aí, digamos que a Cosimax hoje gera em torno de 800 a 850 empregos, entre diretos e indiretos, e se você multiplicar isso por 3, a gente está tendo aí um impacto de 2.400 vidas, né, que depende desse negócio aqui. Então a nossa responsabilidade se torna ainda maior, e nosso compromisso ainda maior com essa grande empresa. Sem dúvida. E acho interessante você ter entrado nesse tema. Acho que a gente já pode até falar um pouco assim, né? Estamos na convenção de vendas, todo mundo no gás e esperamos todos um ano bastante desafiador em 2026. Eu acho que por tudo que ele carrega, né? É um ano eleitoral que é sempre complicado, é um ano que tem Copa do Mundo, que a gente sabe que acaba mexendo um pouco com a economia, muitos feriados, enfim, né? Perspectivas de crescimento não tão grandes assim do PIB. Agora, por outro lado, assim, a gente tem toda essa responsabilidade que a Liliane bem pontuou aí. E eu acho que a Cosimax, ela, como indústria, né, falando como indústria, ela tem o dever e ela está fazendo isso de ter um otimismo muito grande ali, de investir, não deixar de investir, pelo contrário, investir cada vez mais, trazer bons produtos, levar esse otimismo para o mercado. Como vocês enxergam isso, assim? Como vocês esperam esse 2026 com esse cenário meio ambíguo aí? O que você me diz, Liliane? Eu costumo dizer sempre, Guto, que eu sou otimista. Então, assim, a gente acredita que tenhamos um 2026 desafiador, mas acredito também que tem alguns pontos bem positivos. Primeiro, a gente está em pleno emprego, né? Então, eu acho que a renda tá circulando, sim.
Acredito que a Cosimax também é otimista, porque está investindo e reinvestindo. Muito otimista. E quanto Então, investimento, a né? empresa está aí triplicando a sua capacidade produtiva, está contratando, está capacitando, está investindo, trazendo todo esse time para cá. Então, isso é um investimento muito alto. Então, eu acredito que, apesar de sempre vai haver, né, terremotos, sempre vai haver tempestades. Quando a gente esteve tranquilo, nunca. Exato. Então, né? a gente vai se A empenhar. história do Brasil é bem isso, né? De nunca teve, não, esse ano vai ser maravilhoso, né? Não existe Pelo ano contrário. fácil, né? Não Exato. existe ano fácil. E já diz o velho ditado, né? Bons marinheiros não se formam em águas calmas, né? Então, eu na mesma linhagem compactuo realmente com o que a Liliane está falando e adiciono que a convenção para nós pode até parecer clichê, né? A gente sempre fala que tá afiando o machado, mas a gente sai daqui com uma bagagem de novidades que até o cliente, às vezes, quando você chega, voltou para o seu destino, vai para sua primeira visita, o cliente, pô, e aí, o que tem de novidade? Né? E a gente vai sair cheio de novidades daqui, né? Então, assim, eu acho que a gente se preparar para ir para campo, né, levar soluções para os clientes, resolvedores, a Cosimax está aí investindo, fizemos vários lançamentos agora de novo, em tecnologia, em qualidade, em destaque, e é trabalhar mais, visitar mais, apresentar melhor cada dia a empresa para um rol maior de público, tudo, buscar abertura de clientes. E apesar de ser um ano desafiador, eu acredito que vai ser um ano positivo, porque todo mundo está saindo daqui comprometido em fazer acontecer. Com certeza. É o sentimento que eu vejo de todos aqui nessa convenção. Eu acho mais bacana, como você disse, né, esse preparo da Cosimax. Né? Embora a gente saiba que vai ser um ano difícil, mas como a gente disse, todos os anos são difíceis, mas é o preparo que muda, né? Difere uma empresa da outra. Então a Cosimax, ela se preparou, ela ampliou sua capacidade, ampliou seu estoque, né? A gente esteve junto, né, aqui ano passado, a diferença de um ano para o outro da empresa, de todo o investimento que teve. E será que os concorrentes fizeram o mesmo? Então, assim, um ano de dificuldades, um ano de aperto, a gente sai na frente. A gente sai na frente com novos produtos, com um espaço de estoque maior, com armazenagem maior, né? Isso vai ajudar numa entrega mais rápida. Então, é um ano de dificuldades, mas é um ano de oportunidades também, né? E o que a gente vê, a gente sente estando aqui presente, né, aqui na convenção, é isso, né? Que a Cosimax está mais preparada para enfrentar qualquer desafio que possa vir e também aproveitar qualquer oportunidade que está surgindo no meio desse caminho também. Então, cabe a nós entender o nosso mercado, entender cada oportunidade e surfar essa onda junto, né? Sim, sem dúvida. Acho que eu enxergo aqui do lado como indústria que a gente nunca pode ficar parado, né? A gente tem que estar sempre, ainda mais no mundo de hoje, que tudo acontece muito rápido, assim, né? Então são tecnologias, metodologias, então isso está acontecendo o tempo todo, né? Então se a gente não está atento a isso, você é engolido pelo mercado, né? Mesmo a gente lidando num setor, num segmento que ainda é bastante conservador, a gente tem que forçar isso a acontecer, né? A gente tem que levar a novidade para o lojista. Para onde ele está achando falta de perspectiva, ele olhar perspectiva de melhoria, de crescimento para ele, né? E eu acho, Milton, acrescentando, que nós, enquanto profissionais de vendas que somos, a gente não pode chegar também lá no PDV, juntamente com o nosso cliente, e não levar uma mensagem otimista e positiva, entendeu? Porque a gente não pode entrar numa onda de que, nossa, que caos, o Brasil está quebrado, as coisas não vão dar certo, porque não é a realidade, entendeu? Então, assim, oportunidade, ela só aparece para quem está preparado. Eu acho que é o que a Cosimax está fazendo. Ela vem se preparando ano após ano para entregar o seu melhor. Então, o cliente que ele trabalha com Cosimax, ele sabe que ele está trabalhando com qualidade, que ele vai estar em rentabilidade, que ele vai aumentar a margem da empresa, porque a empresa foi feita para gerar lucro, e a gente sabe disso. E a Cosimax é lucrativa para todo cliente que com ela trabalha. Ponto. É isso, é exatamente isso, né? A indústria e assim, até a própria fala do nosso diretor hoje, ela é trazer essa perspectiva. A Cosimax, ela tem no DNA dela muito do esporte, né? E o esporte é movido a isso.
não é fácil. Um atleta de elite, você acha que é fácil um atleta de elite ganhar uma São Silvestre? Sim. Ou ele correr uma maratona e ser campeão? Tem que abdicar de muita coisa, É- se dedicar é- para chegar naquele objetivo, atingir aquele objetivo. Exato, então as cobranças elas são feitas internamente para vocês, mas isso tem que acontecer também, né? Vocês têm que estar preparados também, né? Claro, tem que ter a ferramenta, o background e tudo, mas tem que estar todo mundo preparado, né? Sim. E pensando um pouco nisso, assim, o que vocês fazem assim dentro da rotina de vocês, do dia a dia? Como que vocês se planejam? Como que vocês utilizam essas ferramentas que a gente tem? Ou então as próprias novidades que o mundo traz? Pô, o que mais se fala nos últimos 2 anos é IA, e isso, de certa forma, tem mudado a relação das pessoas com a tecnologia. Como que vocês enxergam isso? Sim, o maior desafio é a gente conseguir equilibrar tudo. São tantas ferramentas, são tantas coisas acontecendo, né? Mudou muito o perfil do nosso cliente, né? O material de construção balcão, né? Que era só balcão, quase não existe mais, mesmo no interior. É muita loja do cliente entrar, visualizar o produto, né? Não é mais aquele balcão na porta de quanto acabou, né? E com todas essas ferramentas que a gente tem, a gente conseguir conciliar tudo é o maior desafio. Eu hoje tento utilizar mais, né? Principalmente a rede social, né? A gente tem aí um campo enorme, né? Gosto de, às vezes, gravar um vídeo com o cliente, mostrando um produto, falando de um produto, né? E é muito bacana, faz um diferencial enorme, né? As lojas, quando você começa a fazer esse vídeo, né? Aí você tem os seus próprios clientes ali na sua rede social, as lojas que você começa, né, a visitar depois, né, nas fotos, eles começam a pedir para você gravar o conteúdo. Então, assim, já teve casos de eu chegar numa loja, a pessoa do marketing, né, tava lá gravando um vídeo e tudo, aí eu cheguei nela e falei, pô, vamos gravar um vídeo ali do produto da Cosimax? Ela virou e falou assim para mim, poxa, que bacana, a maioria dos representantes fogem de mim, fogem do marketing. Assim, desse mercado, como a gente falou, difícil e tudo mais, a gente tem que fazer o novo, né? Deixar de fazer o automático e só ir lá tirar pedido. E isso tem ajudado bastante. Aproveitando o gancho do que você está falando, é muito interessante, assim, minha região, especificamente o Mato Grosso, né? Quando o caminhão showroom da Cosimax está chegando, cara, é algo assim que o lojista fica tão na expectativa por ser algo que ele almeja, que esteja ali na loja, ele se sente, o cliente se sente prestigiado por você estar levando o caminhão showroom, novidades para ele, né? E enche os olhos, né? Literalmente. Já passei por situações que eu postei no status, falando da rede social, né? Postando no status do WhatsApp, que seja, não era nem Instagram, o cliente visualizou, né, o caminhão, pô, você vai vir na minha loja, né? Então, assim, é uma coisa que tá muito rápido, né? A rede social. A comunicação tá muito A rápida. comunicação tá muito rápida. E nisso, quando a gente pensa em novidades, né, em levar novidades para o cliente, ele acaba, é como se fosse uma injeção de ânimo para ele trazer também o novo para a loja, né? Completando, né, a fala dos meninos, eu acredito assim como a Cosimax, ela reinveste parte da lucratividade dela para continuar crescendo e se profissionalizando cada vez mais, se desenvolvendo, nós, enquanto representantes e somos empresa também, temos que nos ver assim como empresas. Eu, por exemplo, agora em 2025, eu reestruturei todo o meu escritório, contratei mais pessoas, coloquei um carro na rua e tem uma pessoa dentro do meu escritório fazendo um pós-vendas. Por quê? Porque a gente tem que ser, de fato, interessado no cliente, no sentido de que o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, quando eu pego a minha colaboradora lá, e o meu colaborador, no caso o Cairo, que ele liga para um cliente, ele quer saber como foi a entrega, se o motorista tratou bem, se o produto está exposto, se não está exposto, se tem alguma assistência técnica para ser realizada, se não tem, entendeu? Então, esse cuidado com o cliente, eu estou me preparando dessa forma. Eu reinvisto um pouco no meu escritório, na minha empresa, na minha capacitação. Acabei agora de contratar um curso, que eu não vou estar aqui para não fazer propaganda, mas um investimento alto também. Então, assim, a gente nunca sabe tudo, né? E venda é treino, você tem que treinar, entendeu? Tem que treinar, tem que se capacitar, tem que se atualizar. É constância, né? Você tem que ter constância, né? Você nunca pode parar de estudar. Eu enxergo assim, né, que cada vez mais nas vendas e em tudo é disciplina e constância, né? Se você... Exatamente. E isso eu falo por ser uma pessoa pouco disciplinada por padrão. Eu me cobro muito hoje isso, sabe? Em tudo, assim.
se eu não coloco um planejamento do que eu tenho que fazer, se eu não coloco uma meta clara, que seja no trabalho, que seja na vida pessoal, que seja de cuidar da minha saúde, eu não consigo alcançar isso, porque simplesmente eu vou procrastinar. O comum, pelo menos para mim, é procrastinar. Então, se a gente não tem isso muito bem definido, assim, como a Liliane bem citou ali, pô, eu tenho metas muito definidas, assim, claro. O planejamento, ele tá aí também para a gente se frustrar. Nem tudo que a gente planeja acontece, né? Mas se a gente não coloca isso, a coisa não acontece realmente. E cada vez mais não acontece, né, Liliane? Se a gente não partir para ação efetiva, não acontece, entendeu? Então, assim, eu tive esse cuidado, né? Por exemplo, até a minha comunicação, enquanto eu tive o cuidado no sentido, por exemplo, a gente fez fardamento, a gente fez crachá, profissionalizar a coisa, entendeu? A gente redesenhou a marca, para a gente entregar ao cliente, de fato, porque como você tem, por exemplo, a Cosimax é uma empresa que entrega tudo de melhor. Então, por que eu, enquanto empresa, não vou somar também para entregar tudo de melhor junto para o meu cliente, compreendeu? Justamente. Então, a gente tem que investir. Enquanto empresa, a gente precisa investir também. A indústria investe, a gente investe, né? E no final, todo mundo sai ganhando. E tem que ter também cuidado com o ponto de venda, cuidado com o cliente, porque o cliente é o nosso maior patrimônio aí, senão também... Sem dúvida, né? Quando a gente fala de cliente, tá até nos valores da Cosimax, que o cliente é o centro, né? Eu acho que isso ele entra em todos os lugares aqui, até... Vou jogar a bola aqui pro Deusimar, porque ele é um cara que cuida muito da questão do ponto de venda ali, Demais. né? Ele, como ele tá em Cuiabá, tá longe, a gente sempre olhando montagem e tudo, ele é uma pessoa que ajuda demais a Cosimax nisso. Então, fala um pouquinho aí, Deusimar. Bom, eu acho assim, quando eu startei, né, comecei em 2017, a minha preocupação maior era performar bem, né, desenvolver a marca, que já era muito conhecida. Mas o lado que eu sempre observei foi justamente a questão da exposição da loja, a preocupação. O produto está parado no estoque do cliente, mas por que está parado? Né? Por que não está saindo a venda do produto? Né? Não está acontecendo a venda? E foi onde eu fui aprendendo aos poucos. Tive muito trabalho em montar o primeiro expositor da minha vida. Eu falo isso para algumas pessoas, eles não entendem. Um duplo baixo que a gente coloca, inclusive. Cara, 3 horas para montar um expositor daquele, que eu faço hoje com 15 minutos, 10 minutos, estou exagerando ainda, né? E a gente foi aprendendo, a gente foi se reinventando para que conseguíssemos atingir os objetivos de sell-in e sell-out, que é o principal, né? E a exposição, eu gosto de ver a exposição, gosto de ver o produto muito bem exposto. Eu acho que o cliente, o consumidor final também gosta disso. Ele se encanta quando traz uma novidade, e é o motivo principal para que ele tenha aquele impulso de compra, né? Exato, porque assim, existia muito antigamente assim, a ideia tanto da indústria quanto do representante comercial antigo, tirador de pedido, de que a venda finalizava a partir do momento que faturou o pedido da fábrica para o cliente. Só que isso a gente sabe que não é a realidade, né? Se o cliente está com o estoque cheio lá, a gente como fábrica falhou miseravelmente e, consequentemente, o consultor de vendas também falhou miseravelmente, porque ele não vai tirar mais pedido. Exato. E nesse cenário, Guto, que você até citou sobre a questão das novas tecnologias, incluindo a IA, o que é que acontece? A gente avançou pós-pandemia 20 anos, né? Então, se algumas profissões deixarão de existir, fatalmente, Sim. Né? E outras surgirão, tudo certo. Mas se a gente não tiver conectado e sermos os primeiros a informar aos nossos clientes sobre essas tendências, sobre essas novidades, também a gente vai ficando para trás. Então a gente tem que estar aí se atualizando com as novas tecnologias, né? Não é só o tablet embaixo do braço e um catálogozinho, não. A gente tem que estar sempre de porte de conhecimentos de maneira geral. Você não precisa ser especialista em tudo, precisa ser especialista em Cosimax, entendeu? Mas eu preciso levar para o meu cliente que o mundo está avançando de uma maneira extremamente rápida e volátil o tempo todo. Até porque para você conseguir mostrar para o seu cliente aonde ele está perdendo dinheiro. Porque tudo muito mais caro. Espaço de armazenamento caro, logística cara.
Você imagina, ó, você vai num cliente seu, o cara tem um baita de um estoque parado, ocioso lá, cara, ele tá perdendo dinheiro. Se você não mostra para ele, cara, você tem que olhar um relatório de vendas, você tem que controlar seu estoque, você tem que automatizar isso aí. Hoje com o IAM você consegue automatizar o seu estoque. Se ele não enxerga isso, se ele continua ainda lá no caderninho, no papelzinho de pão lá, esse cara, infelizmente, fatalmente, ele tá fadado ao fracasso. Ao ponto que quem está olhando para essas tecnologias é o cara que vai sair na frente, né? E que tendo pessoas, acho que mais importante do que indústria, tendo pessoas que olhem para isso para ele, que mostrem isso para ele, que deem esse panorama para ele, a coisa esse cara vai ser sucesso, né? Fatalmente ele vai ser sucesso, né? Sendo pequeno, sendo médio ou sendo uma grande conta, né? Existe ainda alguns clientes hoje, por exemplo, que são resistentes à internet. Mas Na mão ainda, né? Mas você precisa estar, por exemplo, na internet, você precisa estar nas redes sociais. Para mim é inadmissível chegar num cliente, perguntar a ele qual é a rede social, qual é o Instagram dele, dizer que ele não tem um Instagram ainda. Falo, cara, você está deixando dinheiro na mesa. Você precisa estar presente em todos os cenários para que o teu público te veja, para que você se torne uma referência, para que você tenha o que ofertar, para que você traga esse cara para a loja. Ou você está achando que você sentado aqui, o cliente vai só entrar na tua loja? Você tem concorrente de todos os lados, entendeu? Então você precisa estar presente em todos os cenários, né? Ele tem um concorrente, assim, que é desleal, que é isso aqui, né? Então o cara, todo mundo tá com o celular na mão. Se você não é visto, se você não faz um diferente, cara, o consumidor, ele vai olhar simplesmente pro preço. Ele não quer saber se ele tem um mau atendimento, se ele não te conhece, ele vai comprar de você por quê? Outro dia eu falei com um cliente assim, eu falei, rapaz, eu preciso te dar um feedback. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, olha, toda vez que eu falo pelo celular da tua loja, pelo WhatsApp da tua loja para comprar algo, vocês demoram muito para responder. E vocês estão perdendo venda, porque enquanto não responde, o teu concorrente responde. Aí ele, sério, eu falei, sério, dá uma olhadinha nisso. Aí ele contratou uma menina só para responder as demandas de WhatsApp da loja, né? O faturamento dele, acredite, ele me passou o faturamento em dados, que cresceu 10% dentro do mês. Mas só por um cuidado com o WhatsApp. Porque hoje, assim, todo mundo, você vê o produto, seja um Instagram, seja um WhatsApp, você manda uma mensagem, você quer a resposta na hora, você não vai esperar o dia seguinte, você não existe mais, né? Acabou isso, né? Essa velocidade que a gente estava falando de informação, né? É dessa forma, hoje é no TikTok, né? O TikTok virou uma plataforma de venda, não é mais só para ver um vídeo, né? Então você tá ali vendo um vídeo e do nada aparece ali um produto e dentro da mesma plataforma, você não precisa sair mais e ir para um Shopee, Mercado Livre, qualquer outro site que seja. Hoje já dentro te redireciona, né? O TikTok é uma própria plataforma de venda, né? Então a gente vê a velocidade que está tomando, né? A proporção que está tomando. Então hoje na própria rede social você já compra, né? E voltando ao gancho de loja, de mercado, né? Eu costumo dizer assim que nós como empresa, né, representante, muito importante isso que você falou, né? O representante entender que ele é uma empresa, né? Que ele não é só uma pessoa, ele é uma empresa. Então ele tem as responsabilidades como tal, né? De uma parte do seu lucro ele também utilizar para reinvestir, né? Seja em algum equipamento, em pessoal, em melhorias, né? de atendimento, né? Então isso é muito importante, a gente se identificar como empresa, né? E agir como tal, né? Não adianta se entender que você está sendo PJ, mas querer agir só como representante, né? Isso faz muita diferença. E eu costumo dizer que cada cliente que eu abro, que eu ponho um produto, é um investimento que eu faço ali. Pode ser 1% do faturamento da loja dele, mas eu sou responsável por cuidar daquela sementinha, né? Daquele investimento. Se ele vai virar 2, se ele vai virar 5, ou se ele vai virar 0 dentro daquela loja, daquele cliente, é minha responsabilidade, né? E algo que eu venho fazendo pelo menos com os maiores clientes, né? Sentar com eles a cada 6 meses ou uma vez por ano, dependendo do padrão do cliente, e fazer essa análise que a gente falou, de produto, né, disposição, a exposição tá ok? Tá, então vamos lá, vamos olhar o teu mix. O que você tem de produto? Será que tudo girou? Será que algum a gente errou a mão? Às vezes uma loja, uma do lado da outra, uma vai vender um produto, outra não vai. E é importante, né, a gente ter esse cuidado de reavaliar juntamente com o cliente a questão do mix, porque muitas das vezes o próprio comodismo da loja, dizer, não, já tenho o produto X, Y, não tá vendendo legal. Aí é a hora que você vem com a novidade, que o cliente diz, eu acho que se você apostar nesse produto aqui, vai performar legal. Esse produto seu, por que não está vendendo? Vamos identificar, dá para a gente fazer uma substituição?
e nisso dá aquela guinada no negócio novamente. E a gente também tem que mostrar para ele que às vezes algum item ele é um complemento que ajuda a vender outro. Exato. Se você tirar ele pode não performar bem. Exato. Por exemplo, o exemplo do armário aéreo. Às vezes o armário aéreo ele não vai performar bem dentro da loja, mas ele precisa estar lá porque ele faz a exposição do gabinete, do armário ficar mais bonito e faz vender mais o armário. Exato. Né? Então tem esse porém que a gente precisa levar esse feedback para os clientes. Né? Isso é muito importante, né? Sai daquilo que a gente falou que é só tirar o pedido, né? É estar atento, né? Estar atento, de fato. Acho que esse caminho da profissionalização, ele é um caminho sem volta, assim, né? Acho que quem não tiver isso e não tiver atento às tendências, simplesmente vai estar fora do mercado, né? E aí eu não estou falando de representante comercial, de indústria, falando de todo mundo, assim, né? Até você como um profissional contratado CLT, se você não se profissionalizar, se você não se atualizar, aonde você vai atuar, né? Talvez a sua profissão já esteja obsoleta, ela já não exista mais, né? Então você tem que se reinventar a todo momento, né? Eu costumo dizer também, Guto, que o que acontece? Aquela pessoa que entrega só o que ela é paga para fazer, ela já está dando um prejuízo. É verdade. Porque você tem que entregar sempre algo a mais, um diferencial, né? Porque senão você vai ser facilmente substituído e é em qualquer cenário. Exato, né? Isso aí perpassa por tudo que você falou. E assim, você vai sempre ficar naquela linha mais flat, assim, né? Você nunca vai ser destaque. Quer dizer, isso pode causar até uma frustração, né? Ah, mas por que a Liliane tá prosperando e eu não? Peraí, eu olhei para ver o que a Liliane tá fazendo e que eu estou deixando de fazer. Então isso é importantíssimo, isso, né? Eu estava andando pelo Parque Fabril, né, da Cosimax, e aí eu vi uma frase que me chamou bastante atenção. O que é que eu estou fazendo que devo deixar de fazer? Né? As frases. E aí eu complementaria. E o que eu não estou fazendo que eu devo passar a fazer? Né? Sim. Então, se a gente questionar isso todos os dias, a gente vai conseguir melhorar um ponto todos os dias. Porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça que a gente precisa aprender algo novo todos os dias. Ainda que a gente só leia uma página, ou a gente escute um podcast, entendeu? Ou a gente participe de uma live, ou troque informação com alguém que está acima de conhecimento de você. Tem um ditado que eu acho bacana. Quando você sentar numa mesa para conversar, que você seja o mais desfavorecido de informações daquele ambiente. Perfeitamente. Né? Porque aí você cresce. Consegue absorver mais coisa. Aí você cresce. Que seja leigo. Sente numa mesa, você sendo leigo, você vai sair muito mais enriquecido, né? É isso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer demais vocês terem topado o desafio de participar do nosso episódio aqui, desse Isso que agradece. episódio piloto. Acho que foi um papo super gostoso, super enriquecedor para todo mundo. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado não só do podcast, mas como da convenção de forma geral. Não, E obrigadão. O que dizer da convenção, né? A expectativa que a gente fica para que chegue logo a convenção, reencontrar os amigos, né? Ter essa celebração juntos, né? Então, para nós é um motivo de muita alegria participar dessa família, como o Luiz falou agora há pouquinho. É uma família, a gente se sente em casa. Que bacana. E da minha parte, da Labor Representações, é agradecer a oportunidade. Eu estou saindo de mais uma convenção assim maravilhada. Eu acho que a Cosimax fez hoje nessa convenção algo extremamente diferente, desde ontem, né? Algo extremamente diferenciado, que foi reconhecer pessoas, né? Então, os talentos internos aí, como a história da Rose, que me tocou assim de uma maneira absurda, né? Do quanto a gente pode fazer muito com pouco, né? E quando poucos têm muito e não conseguem fazer quase nada. Então, eu levo uma mensagem assim fabulosa dessa convenção, e que sem pessoas e sem cuidar das pessoas, a gente não vai a lugar nenhum. Porque sozinho a gente não faz nada. É isso. Eu queria também agradecer, né, mais uma vez. E é isso que os colegas falaram, né? A Cosimax, assim, a gente está, como dizemos aqui, né, cada vez mais processos automáticos, né, cada vez mais rápidas informações. A gente vê as indústrias também indo, infelizmente, algumas para esse lado, né, de olhar só os números, né, e a gente chega aqui, lógico que são importantes os números, a gente não pode esquecer deles. Sem eles nada disso acontece, isso. Né? Mas assim, a gente ter esse lado humano e da forma que foi mostrado, né, das pessoas, dos exemplos, né, a gente falou do esporte, né, então a gente escutar ali na prática, né, a história de alguém, né, dos desafios que a pessoa passou e tudo mais, não tem como a gente não sair daqui motivado, né, não tem como a gente sair daqui inspirado, né, a querer fazer pelo menos 1%
a mais do que melhor do que a gente já é. Né? Então, de olhar a Cosimax e ver todo esse lado humano, essa humanização, essa preocupação com as pessoas, né? Tudo que a diretoria falou, a preocupação de melhorar as condições para quem está aqui dentro, isso daí com certeza faz a gente sair na rua mais motivado, porque a gente sabe, né, que a gente está carregando aí quantas famílias, né, junto de nós, né, e da responsabilidade que a gente tem. Não é só vender um gabinete, né? Isso daí é fazer o nosso papel como profissional e também social de ajudar muitas pessoas que estão por trás dessa operação, né? Então é só agradecer. Obrigado. Gente, obrigado. Que seja o primeiro de muitos próximos podcasts. Com certeza. Valeu. Valeu. Valeu.